passado, né? Exatamente. Então. Mas, Ricardo, vamos lá. Depois disso tudo, então, você veio com a empresa, tecnologia, começou a abrir novas frentes, mas aí vamos chegar num ponto que é o que a gente quer. Podemos, Dan? Podemos, o Dan que vai. controla o nosso pet aqui do conhecimento. Mas vamos... Onde chegamos naquele momento ali, então, da gamificação? Quando foi que você começou a ter esse insight para essa área de gamificação? Você contou para a gente aqui um pouquinho nos bastidores ali. Onde foi que você começou a aplicar isso no seu negócio, que começou a mudar, para depois ver que isso ia ser um potencial? Fala aí para a gente, conta esse... Até porque a gente não chegou nessa etapa, mas nesse momento que você contou para a gente, você já tinha 80 funcionários para administrar. Exato. A empresa cresceu bem. A gente estava com 80 funcionários e eu é que fazia esse trabalho de capacitar os funcionários, de acompanhar os funcionários. Estava ali naquela linha de frente das entregas. Então, Na linha de frente, sempre, eu tinha uma preocupação muito grande de manter a moral da galera lá em elevada. Então, assim, eu tinha um hábito de ouvir audiolivros, audiobooks lá, por exemplo, do John Maxwell, que é um escritor que faz vários livros sobre liderança e outros, assim. Uhum. E aí eu sempre tentava destacar alguma história bacana de superação e tal, para poder levar para o pessoal, para estar mantendo o pessoal animado. Estava sempre preocupado em ver quem é que está com alguma dificuldade para tentar ensinar, né, ajudar, apoiar de alguma forma. Então, eu tinha muito essa preocupação. E aí, nessa época, a gente queria que esse processo de manter o pessoal motivado acontecesse de forma mais estruturada e independente de mim. Uhum. Então, nessa época, a gente ficou muito empolgado, por exemplo, com imagens que apareciam do Google, do pessoal andando de bicicleta, jogando tênis. O sonho de todo funcionário. Descendo naqueles escorrega e tal. A gente falou, cara, é isso aí que motiva a galera, isso aí dá um resultado animal, né? E a gente montou um tatame lá para o pessoal brincar de jiu-jitsu, judô. A gente montou umas mesas de sinuca, totó, mesa de xadrez, umas mesas de madeira bonita e tal. Tinha um monte de coisa. A gente botou umas televisões lá, quando tinha UFC. Botava lá a transmissão. A galera ficava lá. Cervejinha, pipoca rolando. Tinha também. E aí, a gente viu a motivação do pessoal crescer e a produtividade cair. Porque o pessoal passou, cara, se o chefe, a empresa tal fornecendo isso aqui é para a gente aproveitar. Então vamos lá. Então eu não vinculei aquelas recompensas, aqueles benefícios, né? Não era uma recompensa, né? Estava disponível, então a gente não... A ideia era criar um ambiente favorável para que as pessoas pudessem produzir mais, mas a gente não fez um processo, a gente não linkou isso com, olha, você entrega isso aqui, você tem direito a isso. Não, está disponível para todo mundo. Então a gente estava nessa época experimentando, tentando entender, aprender como é que motivava as pessoas. E aí... Isso fez cair a produtividade. A produtividade não veio, né? E caiu também, porque... Posso fazer um parênteses? Porque eu vivi isso aí também. Nessa, mais ou menos, 2000 e pouco também, eu tive uma agência de publicidade, velho. E eu também era a mesma coisa, encantado com isso. Cara, você olhava, né, as notícias que saíam do Google, pô, os caras andam de bicicleta no meio dos corredores e tal, não sei o quê. Então, assim... E a gente teve um projeto que a gente fez a nível nacional que teve uma repercussão bem legal. Fomos convidados a palestrar em alguns eventos nacionais e tal. E a gente recebeu um convite de uma agência de publicidade lá de Nova York para fazer uma ação no Central Park. Aí fomos, foi massa. Só que a gente colocou uma missão na nossa cabeça, antes de sair daqui do Brasil. Cara, vamos conhecer a sede do Google em Nova York. Porque a gente precisa trazer essas coisas que eles estão fazendo lá para cá.
Aí, bicho, uma missão. Compramos filmadora pra fazer o negócio acontecer lá e tal. Pegamos o endereço. E a sede mesmo, que era essa toda... Era lá no Vale do Silício, na época, Sim. se não me engano. Eu fui lá. Mas em Nova York tinha a sede do Google lá, que era um escritório bacana, que também servia, Sim. que, pô, era... Animal. Eu falei, cara, vamos no de Nova York, que Comida a de gente já tá indo lá. graça. Tudo comida de graça, tudo. Eu falei, velho, vamos lá. Peguei o endereço, a gente foi lá, pegamos o endereço, descemos no metrô, pá, não sei o quê, mano. O prédio é esse aqui, irmão. Tá aqui o endereço do prédio é esse aqui, ó. Terceiro andar, tá aqui, ó. É o andar inteiro desse prédio gigantesco aqui. E aí a gente, né, ficou rodeando o prédio pra entender, ver assim, esse cara aqui é do Google. O cara chegou de patinete com bermuda e não sei o que, vai subir. É pro Google, é aqui mesmo, vambora. Porque não tinha placa, não tinha nada de sinalização. Lá em São Francisco, o negócio é isolado e é um campus, é gigante. Exatamente. Então, assim, não tem dúvida. Não tem dúvida, já tá? chega, tem as bicicletinhas coloridas lá, com as Isso. cores do Google, então... Lá não tinha. E aí, bicho, a gente entrou no elevador lá na tora pra ver se, né? Aí a gente apertando o terceiro andar lá do negócio. E nada de funcionar. Aí a mulher, vocês estão querendo ir no Google, né? Tinha uma pessoa dentro do elevador. A gente tá querendo ir no Google. Vocês marcaram? Vocês têm alguma... Não, porque aqui é só com chave. Era a única chave, não era cartão, chave. O cara tinha que botar uma chave no negócio e girar pra apertar o terceiro andar. Era a única que tinha. E era uma agência de publicidade lá também, essa menina que falou. Aí ela, não, vamos lá na sede, lá que a gente te mostra legal, a nossa. legal. Aí foi interessante, foi legal. Mas todo mundo buscava isso, né? Sim. Tipo, ter um ambiente onde as pessoas pudessem se divertir e ao mesmo tempo produzir muito mais. Foi interessante essa história só porque eu fiz algo parecido também. Fui lá no... Falei, São cara, Francisco, vou visitar a Google em São Francisco. Uhum. Também sem marcar, sem nada. Peguei o carro, tal, estacionei aqui mesmo e tal. Vamos entrar lá. Entrar como, meu amigo? É só funcionário Só que funcionário. entra. Aí a gente ficou esperando, assim, alguém entrar, alguém sair. Aí eu consegui entrar, meu sócio ficou de fora. Olha aí. Aí eu falei, pô, vou comprar alguma coisa, que tinha uma lojinha lá dentro pra vender caneta e tal. Eu comprei um monte de coisinha só pra falar, cara, comprei as coisas aqui dentro do Google. Foi lá no Google. Ninguém me abordou no meio do caminho pra falar, o que você tá fazendo aqui? Cadê teu crachá, irmão? Cara, muito doido. Assim.